Oi, gente. Pois é, o Mourão disse que Mandetta cruzou a linha e fez uma falta grave. E o que é que o Mandetta quer peitando o Bolsonaro e sendo duro com o Bolsonaro, como ele tem sido nos últimos dias? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Você está na Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais e nosso Apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes, não é? Pois bem, o Mandetta, o ministro da Saúde, ele está tentando, todas as evidências parecem apoiar isso, forçar uma demissão. Mas por que ele estaria tentando fazer isso? Bem, Mandetta sabe que a postura de Bolsonaro é uma postura que está sendo rejeitada pela população. Ele está vendo as pesquisas de opinião sobre isso. Existem evidências claras que a postura de Bolsonaro na pandemia tem sido uma postura largamente rejeitada pela população. Então ele percebe que por sobrevivência política básica como ministro da Saúde, ele não poderia aceitar o que o Bolsonaro está dizendo. Ele chegou no momento inicial, e eu fiz vídeo sobre isso, a dobrar o joelho e a seguir a fala do Bolsonaro, mas aí rapidamente ele reverteu o curso e voltou a defender a posição da Organização Mundial de Saúde e a escutar especialistas, não porque ele seja uma pessoa que está defendendo a ciência, a racionalidade, nada disso. Ele fez isso porque ele percebeu que politicamente a posição do Bolsonaro era uma posição de barca furada, era uma posição que não era sustentável. E para ele, ministro da Saúde, seria ainda menos sustentável porque existe uma pressuposição na mídia, nos órgãos de comunicação em geral, que ele deveria ser uma pessoa que escutasse os especialistas, é lógico. Assim sendo, Mandetta, ele está pressionando o Bolsonaro, forçando o Bolsonaro a demiti-lo. E se Bolsonaro, olha só, se Bolsonaro demitir, ele sai, na visão dele e na visão daqueles que estão apoiando ele, como herói, aquele que enfrentou a irracionalidade bolsonarista, aquele que teve coragem, aquele que de dentro fez isso. Não se enganem com isso, por favor. Se ele não for demitido, ele sai ainda mais fortalecido. Porque ele vai ficar como aquele que defendeu a racionalidade dentro do governo e conseguiu resistir à demissão. E até vai fortalecer uma outra corrente que diz que Bolsonaro tem perdido poder para os militares e para gente como o Braga Neto. Então, essa tese que eu já falei aqui no canal também, de que os militares é que estão tendo poder, se o Mandetta não for demitido, ela acaba saindo fortalecida. É uma tese que se fortalece com isso, porque Bolsonaro, que falou muito grosso contra Mandetta várias vezes, estaria sendo coagido a não fazer nada contra ele. Então, para Mandetta, é uma situação vencer ou vencer, porque caso ele permaneça, caso ele seja demitido, politicamente não existe perda. Ele só perdeu a base do bolsonarismo, que é aqueles de 15% a 20% de pessoas que apoiam Bolsonaro em todas as suas decisões, por mais irracionais e insanas que possam parecer. Então, e esse público é um público que para um político como Mandetta não interessa muito, porque é um público que nunca estaria totalmente do lado dele. Então é importante entender a atitude do Mandetta como uma atitude eminentemente política e de cálculo político. Então, as pessoas do campo progressista devem evitar ficar elogiando muito ele, concordar com o que ele está dizendo em termos técnicos, quando ele fala e reproduz as mensagens da Organização Mundial de Saúde, de posicionamento de epidemiologistas, não porque o Mandetta está dizendo, mas porque simplesmente ele está reproduzindo o senso comum dentro da academia. Ou seja, ele não está dizendo nada... não só que não é novidade, mas nada que esteja sendo uma grande mudança de rumos perto do que está sendo defendido pela academia. Entra em contraste com Bolsonaro, porque Bolsonaro está escutando e seguindo as recomendações de um astrólogo.
Não é especialmente revolucionário para um ministro, não deveria ser, escutar as recomendações de epidemiologistas em vez de escutar as recomendações de um astrólogo. Não é? Enfim, então é isso que eu tinha para alertar sobre o caso Mandetta, que o que ele está fazendo é eminentemente uma atitude de cálculo político, não mais do que isso. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.